Saudação a todos e a todas. Hoje é sábado, dia 8 de março de 2025. É o primeiro sábado da quaresma, né? Estamos na quaresma, que são 40 dias em preparação para a Páscoa de Jesus, né? E hoje a liturgia traz para nós refletirmos o evangelho que está no livro de São Lucas, no capítulo 5, e dos versículos de 27 a 32, que diz mais ou menos o seguinte: Jesus disse: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores para a conversão. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pois bem, mais uma vez o Evangelho de hoje, né? Estamos refletindo sobre o Evangelho, né? E hoje está aqui um exemplo, né, para cada um de nós que gostamos de julgar as pessoas por o que elas fazem de errado, né? Às vezes, muitas das vezes, nós gostamos de excluir pessoas e não sentar-se assim para conversar com elas, não incluir elas em nossos grupos, né? Porque a gente vê as pessoas como pecadoras, né? Sendo que todos nós somos pecadores, né? Mas tem pessoas que a gente julga ser mais pecadoras do que as outras, né? E aqui no caso, os cobradores de impostos, né? Eram vistos como pecadores, porque eles cobravam os impostos, né, para o Império Romano, e muitos deles cobravam taxas além da que era permitida por lei. Então eram muito odiados, né, por os fariseus, os mestres da lei, porque tornava ali uma carga muito pesada para principalmente os mais carentes, os mais pobres, né? Era muito pesado, era um Deus nos acuda, vamos dizer assim, como também nos dias de hoje, né? Tudo que você compra ali, a metade, quase a metade, é de impostos, né? Não é o preço daquela coisa, é impostos. E ainda tem o ganho das pessoas que andam vendendo, né, e revendendo, que tem que ganhar o dinheiro delas, né? E muitas das vezes elas colocam um alto preço naquela coisa para ganhar mais dinheiro, né? Tornando isso muito caro para o consumidor. E Levi estava sentado na coletoria de impostos, né? Era um dos chefes dos cobradores de impostos, né? Que era, eles chamavam de pecador público, né? Por causa disso, né? Eles têm uma raiva danada deles porque
era eles que faziam essa arrecadação, né, dos impostos. E como falei, muitos deles cobravam além do permitido, né, tornando-os pessoas ricas, enquanto que os outros, né, tinham que bancar isso tudo. E os mais pobres, né, era quem sofria mais. E Jesus viu Levi, que depois passou a ser chamado Mateus, né? Passou a ser apóstolo de Jesus, Mateus, né? Ele viu Levi, né? Viu Mateus sentado na coletoria de imposto e chamou Levi para seguir ele. Chamou Mateus para o seguir. E Mateus deixou tudo para trás e seguiu Jesus. Isso serve de exemplo para nós, não ficar só julgando as pessoas por conta do tamanho do pecado que elas cometem, né? Devemos abrir as portas para a igreja, para o reino de Deus. Devemos dar, a exemplo de Jesus, levar mensagens boas, né? Convidar. Talvez por aí você vai encontrar alguém que possa deixar a vida errada para trás, né? Deixar de mão e seguir a Jesus, a igreja, né? Entrar na igreja, passar a fazer parte dos grupos de orações, ajudar na celebração, na missa, no texto dos homens e principalmente praticar os atos de caridades, né? As três atitudes religiosas que devemos praticar para fazer uma preparação melhor para a Páscoa de Jesus, né? Que é oração, esmola e jejum. E quando o Mateus, ele convidou Jesus para um banquete, para uma comida, né? Uma festa, um almoço bem feito lá na casa de Mateus. E ali tinha muitos outros amigos de Mateus, que eram também cobradores de impostos, né? E os mestres da lei e os fariseus perguntaram a Jesus: por que é que o mestre de vocês se junta, se senta e almoça, ou seja, come e bebe com cobradores de impostos e pecadores? E Jesus ouviu isso e falou que ele veio chamar foi as pessoas doentes e não as sãs. É os doentes que precisam de médicos, né? E não os sãos. Ele veio chamar os justos, os pecadores, aliás, né? Aqui faz a gente lembrar muito bem da parábola das 100 ovelhas, né? Que o proprietário tinha 100 ovelhas no curral e uma só saiu, né? Se perdeu. E ele deixou as 99 no curral e foi atrás daquela que estava perdida. E quando a encontrou, a alegria dele foi mais do que com as 99 que já estavam no curral. Ou seja, Jesus ele se alegra com a conversão de um pecador, mais do que com aqueles que já pertencem, já são dele, né? Já ouviram o seu chamado. Então, isso acontece com nós também, quando a gente perde algo, né? Por exemplo, se você tem 10 notas de 100 reais, né? Vamos dizer assim, e perde uma. Então, quando você acha aquela uma, você vai ter alegria mais por ela do que por as 9 que está no seu bolso, que está guardado, né? E assim é com qualquer uma coisa, a gente vai ter alegria, aí você tem uma alegria grande quando acha aquela coisa perdida, mais do que com aquelas que já está guardada, ou no seu bolso, ou na sua casa, ou em qualquer lugar. Assim é Jesus com nós, né? Jesus ele veio como médico para salvar vidas. Ele não veio como juízo, como muitos de nós tratamos pessoas como se nós fôssemos juízes, né?
A gente gosta de julgar as pessoas. Jesus mostra o outro lado, né? Ele veio chamar os pecadores à conversão e não fazer o julgamento, né? Então, se a pessoa não aceitar durante a vida toda este convite de Jesus, aí sim, a pessoa vai pagar um alto preço, mas por culpa dela, da pessoa, e não por Jesus, né? Jesus fez a parte dele, esperou a vida toda, a gente se converteu, a gente não se converteu, então iremos pagar um preço muito alto, ou seja, iremos ganhar a perdição eterna, por isso, por conta disso, porque não ouvimos o chamado, né? Pois bem, o Mateus, né, que tornou-se apóstolo de Jesus, ele foi criticado por os outros. Aliás, Jesus foi criticado por se associar a pessoas pecadoras, né? E Jesus disse isso, que foi chamar pessoas doentes. Ele veio como um médico curar os doentes e não as pessoas sãs que não precisam de médico, né? Então serve de exemplo para nós que gostamos de ser juízes das outras pessoas, de fazer o julgamento. Então devemos sentir compaixão, né? Já que estamos no período da quaresma, isso é um ato de caridade, né? As três atitudes religiosas, as três práticas religiosas do bom cristão, que é oração, esmola e jejum, né? A esmola que é o mesmo que caridade. Então aqui é um ato de caridade, né? Quantas pessoas por aí que perderam o rumo da vida, não sabem mais o que fazer da vida, né? E muitos que se entregam ao mundo dos vícios, né? Das bebedeiras, das drogas, que ficam jogadas por aí sem rumo da vida, e muitas das vezes nós ficamos de longe fazendo o julgamento delas, né? Ao invés de chamá-las à conversão, como Jesus chamou o cobrador Mateus, né? Pecador público, mas nós muitas vezes ficamos julgando. Então devemos abrir as portas para as pessoas, as portas do reino de Deus, e não fechá-los, né? Devemos ser como pontes que liga, que faz ligação, ligar as pessoas a Deus, né? A igreja, a Jesus, e não construir muros que separam. Então devemos sentir compaixão, não importa o tamanho do pecado da pessoa. O que importa é a gente fazer a parte da gente, né? Quem sabe se a gente não vai ganhar mais uma ovelha dessas perdidas por aí, né? Então é isso, o apelo que Jesus faz para nós neste sábado. Levi, que era chefe, estava na coletoria, onde fazia a coletoria de impostos, né? Hoje em dia tem aqueles fiscais da Cefaz, né? Aquelas viaturas da Cefaz que faz as cobranças de impostos aos caminhoneiros, né? Muitos desses aqui enricavam, e muitos de hoje também enricam, porque eles cobram indevidamente, né? Às vezes eles cobram taxas para liberar aquela pessoa, né? E embolsa aquilo ali. Não estou falando de todos, mas tem muitos que são assim, né? Em todas as áreas, em quase todas as profissões, tem gente que pratica, desviam de conduta para o benefício próprio, né? Pois bem, Levi tornou-se
um apóstolo de Jesus, Mateus. E devemos tomar, por exemplo, né, seguir o exemplo de Jesus, convidar pessoas, não importa o tamanho do pecado delas, né? Pois bem, eu vim chamar justos e não pecadores. Eu vim para os doentes, aliás, e não para os sãos. Eu vim chamar pecadores e não os justos, né? Os que já receberam o chamado já fazem parte do curral, que é a igreja. Já estão no curral. Então, se um pé se perde, por exemplo, então devemos ir atrás dele e sentir alegria mais por ele do que por os que já estão no curral, as ovelhas que já estão no curral, que são as pessoas que já estão convertidas, já receberam o chamado de Deus, né? Eu sou Givaldo Raimundo de Almeida, peço que você tenha me compreendido. Vou encerrar por aqui. Hoje é sábado e amanhã, domingo, tem mais. Bom final de semana, tudo de bom. Que tenhamos uma santa quaresma. Que possamos pôr em práticas a justiça de Deus, né? As três atitudes de um bom cristão: oração, caridade e jejum. Este evangelho aqui faz parte da caridade. Devemos sentir compaixão por as pessoas, não importa o tamanho dos erros que elas tenham cometidos. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado, né?